Olá pessoal, eu sou o professor Aldo. Nós vamos para mais uma aula de História, vamos para a nossa 8ª aula, ou seja, o nosso 8º encontro. Lembrando, desde a nossa primeira aula, o caderninho, o lápis, a caneta e a borracha. Vocês podem assistir essa aula pelo canal da Prefeitura 5.2 e pelo YouTube através da internet, tá bom? O nosso conteúdo de hoje, nós iremos trabalhar as populações indígenas no Império. Podemos dizer o massacre indígena no Império, tanto no Brasil primeiro reinado quanto no Brasil segundo reinado. Quais seriam as políticas indígenas, as políticas públicas para os indígenas do nosso país? O que aconteceu com os nossos indígenas nessa época imperial? O que os imperadores, a nossa política, os nossos governantes fizeram perante as necessidades das tribos nativas? Vocês vão ouvir eu falar nativos ou indígenas. Então não se preocupem, quando eu falar nativos, eu estou me referindo aos nossos indígenas. Vamos lá então? Desde o início da colonização, os nossos nativos, eles foram tratados como selvagens, como primitivos. Houve um choque cultural tanto dos europeus quando visualizaram esses nativos e vice-versa. Nós entramos na questão muito de uma disciplina que eu acho que ela é fantástica, a antropologia, que estuda muito esses povos. A história nos relata como que foi essa relação entre esses povos nativos com os europeus. Então, meus queridos, como que era essa relação dos nativos com os colonizadores europeus, desde a época do Brasil colônia? Os governos nos tempos coloniais sempre tentaram subjugar e inferiorizar as tribos nativas, as tribos indígenas. Para quem não sabe, para título de informação, que eu acho muito interessante, vocês também, o índio, o nativo, foi o primeiro escravo aqui no Brasil. Foi o primeiro trabalhador de forma compulsória, foi o nativo. Depois que veio a escravidão africana, os nativos foram a primeira mão de obra escrava do nosso Brasil, através do domínio colonizador do português. Os nossos nativos eram chamados de selvagens, primitivos, atrasados. Por quê? Porque não possuíam a cultura europeia do colonizador, do português branco. A partir do período imperial, criou-se algumas políticas sobre a questão indígena, mas foi a partir do período colonial que nós temos a primeira política indígena criada por Portugal, o sistema de aldeamentos. Vocês sabem o que seria o sistema de aldeamentos? Vamos descobrir? O sistema de aldeamentos consistia no que, pessoal? Pegar o nativo, aldeá-lo, cercá-lo, deixar ele viver dentro daquele cercado, daquela aldeia. Você criaria limites territoriais para os nativos. Os indígenas não teriam mais nenhuma, vamos usar as palavras melhores, os indígenas não teriam mais acesso àquele infinito de terras que eles tinham. Agora eles estavam aldeados sob o olhar da coroa portuguesa. Esses aldeamentos criaram muitos problemas, tanto para a coroa quanto para os próprios indígenas, porque os indígenas eram forçados a viver agora em locais cercados, com limites territoriais. E nós sabemos que quando os portugueses vieram para cá, os indígenas povoavam esse Brasil colonial. Esse Brasil pré-colonial. Os nativos já existiam antes da chegada dos portugueses. Nativos, indígenas, tá tudo certo, tá bom? Essas nações indígenas, muitas, não se adaptaram ao sistema de aldeamento. Foi uma política compulsória de obrigatoriedade. A coroa portuguesa obrigou esses nativos a se aldearem, a ficarem presos em aldeias, políticas de cercamento. Professor, mas por que isso trazia tantas consequências ruins para os nativos? Porque os portugueses
impuseram o seu domínio militar, cultural, econômico sobre as nações indígenas. Os aldeamentos, a política de aldeamento também tem a ver muito com a catequização. Professor, mas eu lembro que a catequização nós vimos lá no 6º, 7º ano. Peraí, a minha professora do 5º ano falava sobre a catequização indígena. Pois é, a catequização indígena tem a ver com a política de cercamentos. Porém, existiam muitos grupos que não se adaptaram a essa política de cercamentos. Muitos grupos que estavam distantes do poderio colonial, muitas tribos que viviam lá para a região norte, mais as fronteiras com a Bolívia, com o Equador. Essas aldeias, essas tribos, como o poder central não alcançava essas nações indígenas, eles não participaram dessas políticas de cercamentos. E aquelas tribos muito aguerridas, que eram guerreiros natos e que não aceitavam nenhuma subjugação, nenhuma dominação branca, europeia, portuguesa, também a coroa portuguesa criou um outro sistema para poder domesticá-los. Domesticar, domar, olha os termos que eram utilizados para se tratar com os nativos. Porque o branco, o europeu, ele se achava superior. O índio era um animal, era visto como um animal, um selvagem, que precisava ser civilizado. A gente tem que civilizar o índio selvagem. Na verdade, eu vou deixar um ponto de interrogação. Quem seria realmente o selvagem? Quem seria o atrasado? O indígena que não procurava guerra com o português, ou o português que exterminou mais de 3 milhões de nativos do nosso Brasil durante 350, 400 anos de história? Vamos lá, hein? Em 1824, na nossa primeira Constituição, a nossa primeira Constituição foi criada em 1824. O Dom Pedro I, o governo do Império I, tentou criar uma política de aldeamento próximo ao estado do Espírito Santo. Essa política de aldeamento já vinha desde a época colonial, mas agora nós tínhamos na Constituição, na forma da lei, uma política de aldeamento. Os indígenas aldeados não foram considerados cidadãos, ele não fazia parte, ele não tinha nenhuma garantia de cidadania, você apenas cercava o nativo, isolava e pronto, estava montada a política de cercamento. Tem uma característica no período colonial que eu acho que tem que ser bem trabalhada e vocês também têm que entender. Quando não havia diálogo, quando esses índios bravios, selvagens, não aceitavam o domínio português, a coroa portuguesa, o rei, criava uma carta régia, que é uma carta real, fazendo a guerra justa. O que seria a guerra justa? Seria a eliminação dessas tribos consideradas selvagens e que atrapalhassem o desenvolvimento econômico das regiões aqui no nosso Brasil. Professor, mas o que seria a guerra justa? A guerra justa foi o extermínio de várias tribos nativas aqui do nosso Brasil. Professor, eu não sabia que os nativos foram tratados assim. Os nossos nativos, eles foram dizimados pelo colonizador europeu, o português, que nos colonizou. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem dos botocudos. Os botocudos eram grandes guerreiros, eram uma tribo, uma nação indígena que mais que não aceitou o domínio português. Eles criaram vários obstáculos contra os portugueses, os famosos botocudos. Aqui nós temos uma outra imagem, a possível ideia de um aldeamento indígena. Aqui a gente pode perceber que o aldeamento teria essas características, porque além do índio estar cercado, o índio também sofreria a cultura católica. A religiosidade católica seria imposta ao contrário da religiosidade indígena.
o indígena passaria por um sincretismo religioso obrigatório, compulsório, porque os europeus chamavam os indígenas de pagões, porque eles não acreditavam no Deus católico, que era a religião oficial de Portugal. Então, os nativos tinham que aceitar o processo de catequização. Durante o governo de Dom Pedro I, nós temos na Constituição os primeiros aldeamentos. A partir de 1850, já no reinado de Dom Pedro II, Império II, o governo começa a forçar os indígenas a construir, fazer obras, a construir estradas. É o trabalho obrigatório. Vocês pegam os indígenas e façam eles trabalharem. Nós temos também na Guerra do Paraguai, a partir de 1864, alguns indígenas participando do nosso exército brasileiro, que foi lá para o Paraguai combater os paraguaios. No século XIX, nós temos algumas ações políticas, mas é precisamente no século XX, na era Vargas, na era de Getúlio Vargas, que nós vamos ter algumas políticas indígenas mais firmes. A lei vai conseguir criar mais mecanismos, políticas públicas para assegurar a sobrevivência e o direito dos indígenas. Por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que tem como característica defender, proteger e assegurar os direitos das nossas tribos nativas. E também a Constituição, a nossa Constituição Federal, prevê o direito à vida, ao território e à cultura dos povos indígenas. De 1530 a 1801, nós tivemos muitos problemas com os povos indígenas, muitas guerras, etnocídio, em que o colonizador pratica o desmanche da cultura indígena. Você elimina a cultura e elimina os povos. Então você não vai ter mais nenhum resquício dessas tribos indígenas no nosso país. Isso é etnocídio. A Guerra Justa, como eu já havia falado, foi aprovada pela coroa portuguesa, do qual tribos consideradas selvagens eram exterminadas. Vocês sabiam que a Guerra Justa ocorreu aqui no estado do Tocantins? Sim. Nós temos aqui em Palmas uma avenida, Teotônio Segurado. Teotônio Segurado era um fidalgo português e o Teotônio Segurado estava tendo problemas com algumas tribos indígenas aqui no norte goiano. O rei, na época, no século XIX, mandou-se fazer a chamada Guerra Justa e nós temos a eliminação de algumas tribos que viviam no norte goiano. Aqui nós temos uma imagem da escravidão indígena. Aqui nós temos a catequização dos nativos, o processo de evangelização. Os nativos iam aprender a religião católica. E foi apenas no século XX que nós tivemos realmente medidas de proteção e para, na teoria, assegurar o direito dos nativos. E a nossa Constituição Federal de 1988, que veio realmente a assegurar alguns direitos e historicamente previstos, direito histórico dessas tribos, dessas nações indígenas. Aqui nós temos imagens dos nativos do Brasil, de várias etnias, vários grupos culturais. Eu queria agradecer mais uma vez pelo momento, obrigado, tenha todos cuidado e sempre estudando. Valeu!